Sejam bem-vindos ao novo quadro do Mundo Rural, Economia Verde. A gente está aqui colado na Band, sábado, domingo, sempre trazendo a agenda verde para a Band, em especial no Mundo Rural. Não tem como dissociar o mundo rural da ecologia, da sustentabilidade, da geração de emprego. E hoje a gente trouxe uma pessoa aqui que eu falo brincando, mas é sério. Esse cara percorreu a jornada do herói. Aquela situação onde você tem uma vida tranquila, tudo é céu de brigadeiro e tá tudo às mil maravilhas, aí tem um grande problema e daquele caos surge, não vou chamar de herói que ele vai ficar muito cheio, mas surge um líder, surge uma pessoa que tem resiliência, tem capacidade de superação e se destaca em relação aos demais. Dava para fazer um filme, mas é só uma entrevista de 10 minutos, merecia muito mais. Fausto Pinheiro. Fala um pouquinho de Fausto, da família Pinheiro, como é que surgiu? Fala um pouquinho da família Pinheiro. Bom, Kleber, eu agradeço também a sua atenção para comigo, né, assim como as pessoas que estão nos ouvindo na Band Bahia. Eu sou pai de 3 filhos, bem casado com uma médica bacana, a pessoa que eu amo, e sou filho de uma mistura de raças, que começou uma parte no Castelo Novo, oriundas de uma mistura de alemão com francês, minha mãe era galega, e que se casou com um filho de uma sergipana matriarca, que foi a responsável pelo que nós somos hoje, na verdade, porque a minha tendência é uma tendência muito mais a ir para o lado do meu pai. Então, a história do cacau, da região cacaueira, não dá para dissociar desse fluxo migratório de sergipanos e também libaneses, etc., que você é fruto. Em que momento que a família começou a produzir cacau? Você já herdou? Como é que foi essa história? Meu pai não era tradicional do cacau, mas meu avô tinha um pouco de cacau. Mas os empreendedores mesmo foram os irmãos Pinheiro, meu pai era um deles. E a minha mãe, ela era tradicional, não era rica, e tinha dificuldades para pagar a escola em Ilhéus, ela estudava em regime de internato, mas era já produtora tradicional de cacau pelo pai dela, naquela região de Castelo Novo. Eu fui lá, já visitei com a Eduarda Taide, que vai ouvir no nosso bate-papo. Como é que surge na sua história aquele quinhão de terra, aquela maravilha que tem até hidrelétrica ali? Os irmãos Pinheiro compraram aquela propriedade em 1957, quando ninguém queria uma. Não tinha estrada. Eles construíram o que é hoje a nossa sede a partir de o transporte feito por canoa. Então foi tudo muito difícil. Eles eram desbravadores empreendedores, né? Com o passar dos anos, essas políticas ambientais associadas à lavoura trouxeram a essa propriedade um valor diferenciado, porque ela tem realmente um conceito muito amplo de modernidade, né? Ela está encravada na Mata Atlântica, ela é uma propriedade totalmente 100% preservada e vem assim enfrentando os últimos 20 anos de dificuldade, entendendo que é necessário no sul da Bahia, além de cacau, a gente também pensar outras coisas, né? Como fruticultura, como açaí. O sul da Bahia é o melhor lugar do mundo para se produzir cacau, mas é também um lugar maravilhoso para se produzir outras coisas. Você virou gestor dessa propriedade aos 23 anos, você me falou ali em off. Exatamente. E você pegou aquele momento da virada, da vassoura, foi nos anos 80, ali da crise, você mal começou a trabalhar e já levou a pancada, que é isso que eu falei da jornada do herói, que você estava com a vida relativamente organizada e levou uma pancada. Em 89, vem a vassoura de bruxa e destrói cerca de 70, 80% da lavoura cacaueira em 3 anos, talvez. Como é que foi esse baque aí que você levou? Eu não tinha muita saída, ou eu me ajustava a uma nova realidade, com baixo endividamento, ou eu não conseguiria dar a volta por cima no longo prazo. Eu preferi esperar um pouco, observar os cenários e depois retomar o meu trabalho pensando outra cultura que não a cacaueira. Felizmente, a ciência e a tecnologia vem descobrindo formas de elevada produtividade, resistência a fungos e agora, me parece, nós estamos entrando num vértice positivo no sul da Bahia na produção de cacau. É importante falar que não tem prêmio sem luta. Você se enfiou na fazenda, você disse que vinha uma vez só para Ilhéus por semana para comer uma pizza e voltava, né? Exatamente. Era necessário fazer isso também, está muito próximo do problema.
para que a gente pudesse pensar a solução. Eu acho que foi isso misturado a um pouco de resiliência, né? Abrir mão daquilo que muitas pessoas consideram que é mais importante, é ter o excesso do dinheiro ou o cartão de crédito, abrir mão disso por um tempo para tentar consertar o problema no meio do caminho. Que momento que você falou assim, eu vou diversificar para açaí? Há 20 anos atrás eu lhe conheço já. Imediatamente, eu acho que cacau não dava resultado, precisava encontrar uma forma de utilizar o pouquinho que restava e encontrar um outro caminho. Foi assim que a gente fez. Foi final dos anos 90 ou 98, já 99, a gente já tinha as primeiras mudinhas de açaí no campo das nossas propriedades. Eu me lembro você falando isso nessa época, e até para meu pai, falando que tinha fazenda também, e você foi um pioneiro. Hoje todo mundo fala de açaí, açaí é um produto que está na moda na Califórnia, está na moda no mundo todo, mas naquele momento ninguém falava. Essa diversificação, teve gente que com certeza achou que você, não, isso não vai dar certo, teve esse lado de... A região vivia uma situação muito deprimida, muito depressiva. A sociedade cacaueira ela não encontrava uma forma de pensar fora da caixinha. E isso é muito natural, né? Quem está no problema, às vezes, não está enxergando que ali do lado pode ter uma solução. Eu tive essa sorte, né? Apostei num produto pouco conhecido à época, fui estudando o mercado, fui vendo que o mercado vinha crescendo ano após ano e fui apostando, fui arriscando nessa aposta, uma aposta que deu resultado. Hoje, quanto por cento da sua receita vem de cacau, quanto vem de açaí? Não, a gente deve falar disso de meio a meio. É uma coisa inteligente de se colocar. Mas também, viu, Kleber, é muito importante a gente pensar de que o melhor lugar do mundo para se produzir cacau é o sul da Bahia. E aqui eu não estou trazendo disputa com as outras regiões que despontam com grandes resultados. Mas o sul da Bahia não é só cacau. O sul da Bahia é também chocolate, o sul da Bahia é pesquisa, ciência e tecnologia em cacau. O sul da Bahia vem surpreendendo sobre muitas vertentes, né? E emprega 120 mil pessoas no campo direto, tem um parque industrial todo favorecido com aquele trabalho que a gente faz nas nossas amêndoas. Então, afora tudo que o sul da Bahia tem condição de produzir, ela ainda carrega essa tradição, essa maravilha que é a cacauicultura. Com esse papo aí, esse cara se tornou presidente da Câmara Setorial de Cacau do Brasil todo, no segundo governo de Lula. Esse cara negociou uma dívida, vou deixar ele falar dessa faceta dele aí de líder setorial, que já não bastava esse desafio de reestruturar a fazenda, o renascer da fazenda dele, ele ainda liderou um grupo para discutir a dívida do cacau. Fala aí esse momento aí no segundo governo Lula, como é que foi? A Câmara Setorial tinha 5 grupos temáticos, nós evoluímos muito bem em 3, um deles foi cooperativismo. Eu sou sócio fundador de uma cooperativa que até hoje atua no sul da Bahia. A gente teve valor agregado das amêndoas de cacau. Eu acredito que isso tenha sido o start inicial do que hoje pode estar representando o Festival de Chocolate, né? E a gente teve também o endividamento. Eu me lembro que as primeiras reuniões que a gente fazia, ninguém falava em mais nada. A gente conseguiu renegociar a dívida, transferir tudo que era do Banco do Brasil para o Banco do Nordeste, numa grande operação financeira. Montante. R$1 bilhão à época. Vou falar igual o Ciro Gomes, quer dizer, na televisão, 1 bilhão, não é 1 milhão, 1 bilhão com B de beiju. Logo, logo, a gente vai ter uma região com muito crédito novo, com muito dinheiro. Essas coisas já estão acontecendo a partir da aproximação que a indústria tem conosco, produtores, e logo, logo a região está revivendo um Eldorado. Eu não tenho dúvida disso. Agora parece que o mundo vive uma situação diferente, em que é necessário que a gente aporte tecnologia, investimento novo nas nossas propriedades. As lavouras antigas elas não vão ter condição de competir com as lavouras novas, precisam serem renovadas, né? Então agora existe uma aproximação muito grande desse parque industrial interessado em fazer o sucessor da lavoura cacaueira, em treinar o jovem na lavoura cacaueira, para que a gente dê continuidade a esse fruto tão maravilhoso que produz o chocolate, né, meu amigo Kleber? Qual a mensagem que você dá para esse produtor rural, pequeno empresário rural, o médio, que tem um momento difícil agora? Eu vou me reportar novamente ao sul da Bahia, dizendo que a gente tem um lugar
que tem os maiores, os melhores recursos naturais do mundo, disponibilidade de água, de solo. E aí, Kleber, eu faço uma comparação. Israel, por exemplo, você trouxe a laranja. Israel não tem água e ele já conseguiu ser um dos maiores produtores de laranja do mundo a partir da irrigação ali contada de conta-gotas. A gente não tem isso. Então, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de trazer é uma mensagem de perseverança, de esperança, porque a gente não tem dificuldades. A nossa região é uma região muito abundante, muito rica, merece tudo, pode tudo ali. Eu acredito nisso. Lição de sustentabilidade, de economia e de vida. Obrigado, Fausto. Nada, Kleber. Valeu. Obrigado a você.